Olá, pessoal, boa noite. Todos bem? Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, Lilian Pires, para ficar mais simples e fácil. Sou responsável pelo Núcleo na ESA de Direito Administrativo. Estou como presidente da Comissão de Direito Urbanístico também, e muito feliz por essa oportunidade que a ESA abraçou do nosso curso de infraestrutura. Uma temática importante, né? Nós temos tanto a infraestrutura pesada, digamos assim, muito robusta, desde a infraestrutura verde, que precisa ser compreendida e precisa ser trabalhada. Nós temos uma conversa, um diálogo muito próximo, todo estruturado dentro do direito administrativo. Temos aí questões que são ligadas às cidades, enfim, então os temas eles se conversam e se conectam. Temos a nossa Constituição de 88, que traz a delegação do serviço público, a possibilidade dessa delegação, sempre mediante licitação. Depois a gente tem a regulação com a 8987, a lei das PPPs. Então, esse é um tema que ele é importante para que o nosso universo da advocacia compreenda e entenda. Somos formadores de opinião, inclusive para poder avaliar e controlar todas essas políticas públicas. É um ramo de trabalho bastante expressivo e importante, então conhecer dessa temática é muito importante. E vocês vão estar em excelentes mãos, né? Aqui com a Ingrid e com a Marília. Elas foram muito primorosas na elaboração do curso. Então, vocês vão ter, ele está dividido em tópico 1, né? E tópico 2. Então, esse é o primeiro módulo, vamos chamar assim, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso todo esse período, esses dias todos de curso e dessa discussão. Assim, usem e abusem das professoras, elas são talentosíssimas, profissionais muito comprometidas, experts no assunto, têm uma desenvoltura, uma experiência profissional bastante intensa na área. Então, Ingrid, muito obrigada. Obrigada a Marília também, parabéns para vocês e tenham um excelente curso. Eu acompanho vocês só um pouquinho e, já que me despeço, dou boas-vindas e que vocês tenham ótimas discussões. Obrigada, Ingrid, parabéns e muito obrigada a todos vocês. Bom, Lia, muito obrigada pelas palavras, pela abertura do curso. Professora Lília disse muito bem, essa disciplina é muito importante, embora pouco falada, pouco difundida, e aqui nós vamos passar os preceitos básicos dela. E antes de passar para o conteúdo propriamente dito dessa aula, eu queria dar um recado administrativo. A ESA pediu para reforçar que todos os presentes marquem a presença na lista de presença que consta no link no chat. Então, conforme vocês forem entrando, né, o chat já fica visível e vocês conseguem marcar a presença, que é importante para depois receberem o certificado. E essa primeira aula, então, é uma aula mais geral, mais conceitual. Nós vamos falar de algumas definições, princípios, conceitos básicos. Às 8h, mais ou menos, eu penso em dar um intervalo, uns 5 minutinhos, mas depois a gente volta e retoma. Então, eu vou começar a expor, compartilhar a tela com vocês, por favor. Me avisem se conseguem visualizar a apresentação. Eu acho que deu certo.
Vocês conseguem visualizar a apresentação ou não? Sim, está claro. Sim. Certo. Sim. Bom, então, vamos falar, então, primeiramente da definição da infraestrutura. Eu acho que quando a gente pensa em infraestrutura, classicamente vem à mente as rodovias, as torres de transmissão, os postes, mas como a Lilian muito bem disse, existem diversos outros tipos de infraestrutura. Alguns atores até sem comentários, né, sobre a tipologia das infraestruturas, por exemplo, a infraestrutura social, que é aquela que produz valores, bens e valores de cunho público, as infraestruturas privadas, que produzem serviços e bens de valor privado, a infraestrutura social, que produz bens e valores fora do mercado. Existem diversos tipos de infraestrutura, inclusive imateriais, mas, tradicionalmente, a regulação e a disciplina jurídica a respeito trata da infraestrutura física. É comum que em engenharia, né, quem se debruça sobre a regulação, mas no aspecto técnico, divida a noção da infraestrutura em algumas camadas. A camada física, que, como a própria terminologia denota, é o que é físico, né, o que é palpável da infraestrutura. A camada lógica, que é a camada mais sobre o funcionamento, os códigos, os sinais que são transmitidos. E, por fim, a camada de serviços, que é o produto final, né? Isso é uma simplificação muito grosseira da teoria da regulação técnica da infraestrutura. Mas, então, eu queria que vocês tivessem em mente o aspecto físico, que a gente vai tratar, né, primeiramente, né, nessa disciplina, para que a gente associe as características principais da infraestrutura, que vai pressupor um eixo de deveres e de direito de acesso igualitário nos mais variados setores econômicos, por meio da imposição de algumas regras, né, os freios e contrapesos, para a contenção do exercício arbitrário do poder econômico. Então, as infraestruturas, tradicionalmente, elas são implementadas por estruturas do mercado, né, embora tenha a participação muito importante do Estado, né, como veremos, na regulação, né, de sua implementação, e por isso se considera o interesse comum na regulação das infraestruturas como determinante do regime, que é dirigido, então, não só aos agentes do mercado, mas também ao próprio Estado na função de promotor do desenvolvimento econômico. Então, a noção desses bens infraestruturais, né, e não só infraestruturas tradicionais, mas todo um conjunto de bens infraestruturais que vai abranger mesmo bens imateriais como tecnologia, ambiente, entre outros, vai implicar alguns deveres que são atrelados ao interesse público e que são impostos ao detentor e ao operador da rede de utilidades providas por essa infraestrutura. E muitos desses deveres são relativos à amplitude e aos atributos dos serviços que são prestados por essa infraestrutura, e também dizem respeito à interação com os demais operadores que se valem desse meio para prestar serviços, e também com os usuários finais. Então, por isso que aqui eu elenquei e tentei simplificar, condensar alguns preceitos que determinam as características mais propriamente derivadas da concepção jurídica das infraestruturas. Também muito intrincado com noções econômicas do funcionamento, né? Então, aqui eu elenquei entre as características das infraestruturas, o funcionamento segundo uma economia de escala e escopo. Calma, a gente vai explicar do que se trata a economia de escala e de escopo. As infraestruturas representam essencialidade às interações econômicas e sociais,
por constituir insumo de uma gama de usos decorrentes, também trataremos mais extensamente a respeito. E, por fim, mas não menos importante, existe uma elevada dependência dos usuários em relação aos provedores da infraestrutura e vulnerabilidade ao exercício abusivo do poder econômico. Então, são essas duas outras características, a dependência e a vulnerabilidade. Eu quero que vocês tenham em mente que muitas das discussões sobre a intervenção estatal nas infraestruturas dizem respeito justamente à questão da amplitude e da profundidade da disciplina regulatória em matéria de contenção do poder econômico e do compromisso dos operadores dessa infraestrutura com a qualidade, com a universalização do serviço que é provido por meio delas. E, além disso, a gente trata bastante dos limites da atuação do Estado nessa disciplina, e mesmo sobre a atuação direta dele na implantação da infraestrutura e na prestação de serviços. Passando, então, para minudenciar o que significa a economia de escala e a economia de escopo que caracterizam as infraestruturas. A economia da escala, ela ocorre quando o custo para a implantação da infraestrutura é muito elevado, né? Então, se diz que existe uma alavancagem inicial muito grande para implantar uma infraestrutura, para instalar todos os equipamentos necessários para que, uma vez mobilizados, eles prestem os bens e os serviços finais a que eles se destinam. Mas, em que pese esse custo inicial elevado, o custo da produção desses bens, uma vez instalados, né, os equipamentos, o custo da produção em si, ele é baixo perante em comparação a esse custo inicial. Então, quando uma infraestrutura ela já se encontra instalada, os custos de operação dela não vão aumentar conforme em proporção ao aumento do número de usuários. Então, tanto faz, grosso modo, prestar o serviço e operar a infraestrutura se tiver 10 usuários ou se tiver 1.000 usuários. A economia de escala, ela vai determinar também uma outra característica da infraestrutura, que é a tendência ao monopólio. Como o custo inicial para implantar a infraestrutura é alto e o custo decorrente, o custo marginal para que novos usuários dessa infraestrutura dela possam se beneficiar é baixo, são poucos os agentes econômicos que detêm esses recursos iniciais necessários para que seja instalada a infraestrutura. Então, geralmente, você vai ter um prestador só daquela infraestrutura, daqueles recursos iniciais, que se caracterizam como bens de acesso, né? As infraestruturas, elas são consideradas bens de acesso porque delas dependem os outros agentes econômicos para prover os bens e os serviços e sem os quais eles não conseguem atuar na economia. Então, esse é o problema de uma economia de escala. E qual é o problema de um monopólio? Bem, com o monopólio, o monopolista ele consegue determinar os preços, ele consegue determinar unilateralmente a qualidade, e isso prejudica a eficiência econômica. Então, essa é mais uma justificativa, né, mais um fundamento para que se legitime a intervenção do Estado, né? As infraestruturas tendem ao monopólio, os monopólios tendem ao abuso do poder econômico, então o Estado deve intervir para evitar esse tipo de abuso, para evitar que os preços praticados sejam abusivos, para evitar que a qualidade seja diminuída. E quando o Estado atua para evitar esse abuso, disse que existe uma regulação ex ante. E quando o abuso já é cometido e o Estado intervém para reprimir ou regulamentando a repressão, regulamentando condutas proibidas e penalizadas,
aí disse que existe uma regulação ex post. Esses termos são usados nas resoluções de agências reguladoras, né, que versam sobre infraestrutura. A Anatel, a Agência de Telecomunicações, a ANEEL, a Agência de Energia, elas usam esses termos, por isso que eu estou mencionando aqui para vocês, né, como é próprio de todo o campo do conhecimento, vão existir, aliás, terminologias e um discurso próprio que caracteriza esse campo. Agora, a economia de escopo, que também caracteriza uma infraestrutura. O que é economia de escopo? Como eu coloquei aqui no slide, diz respeito à diversificação econômica. Por meio de uma mesma infraestrutura, se pode produzir bens e serviços diferentes, sem custos para isso. Então, não necessariamente uma única infraestrutura vai produzir um único bem ou serviço. Por exemplo, cabos de cobre que por eles, aliás, se pode prestar tanto um serviço de telefonia como um serviço de internet fixa. Uma rodovia, por meio do qual se presta serviço de transporte individual e serviço de transporte coletivo. Então, essa diferenciação dos serviços é extraída da regulação, a regulação que vai categorizar esses serviços como diferentes. Então, por isso que a gente consegue elencar eles dessa forma e relacioná-los à prestação a partir de uma mesma infraestrutura. Alguma dúvida por aqui? Eu não falei, mas se vocês quiserem interromper, podem abrir o microfone e falar, ou inclusive mandar mensagem pelo chat, que eu também consigo ler aqui, e a gente pode ir tratando dessa forma. Podem fazer perguntas quando vocês quiserem. A explicação está boa, professora. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigada pelo retorno. Bom, então a gente começou falando das duas características iniciais que eu elenquei, a economia de escala e a economia de escopo. E agora eu vou passar para aquela outra característica que eu havia mencionado para vocês, a essencialidade, que vai se desdobrar na necessidade e na vulnerabilidade dos usuários. Mas antes de tratar sobre a necessidade e a vulnerabilidade, é importante dizer que um serviço que é essencial hoje pode não ser daqui a alguns anos, como eu consigo exemplificar com a internet. A internet é um serviço essencial para qualquer trabalho, qualquer atividade nossa no dia a dia, mas há alguns anos ela não era tão essencial. Então, nós temos aqui um texto bem relevante na área, que diz respeito à historicidade da infraestrutura, né, como ela varia para ser caracterizada como uma infraestrutura em razão da essencialidade, pelas necessidades da sociedade que vão se alterar ao longo do tempo. Então, eu vou ler com vocês esse trecho. Essa visão da infraestrutura também é, de maneira importante e fluida. Um bem ou serviço pode adquirir qualidades infraestruturais com o tempo. O acesso à internet na batalha pela neutralidade da rede representa um bom exemplo disso. 30 anos atrás, o acesso à internet poderia ser considerado um bem de luxo, mas hoje é cada vez mais entendido como uma necessidade crítica de acesso a oportunidades econômicas e à esfera pública digital moderna. Da mesma forma, podemos imaginar bens de infraestrutura que, por contraste, perdem sua natureza infraestrutural com o tempo. Um produto que exigiu pesados investimentos e efeitos de escala em seu surgimento inicial pode muito bem se tornar um produto competitivo mais normal à medida que as tecnologias de produção mudam. Na verdade, os reformadores da era progressiva viram vários bens de consumo como serviços públicos no início do século XX, quando as tecnologias de produção ainda não haviam avançado muito. Hoje, não consideraríamos que o gelo ou o leite exijam regulamentação de utilidade pública.
embora sujeitemos os bens de consumo aos tipos de regulamentação comum que as reformas da era progressiva tornaram possível. Mas, sobre um contexto econômico e tecnológico diferente, esses bens podem muito bem ser marcados por formas mais perigosas de controle concentrado. Então, notem que a essencialidade dos bens deriva não só das necessidades da sociedade, como também de características intrínsecas daquele próprio bem, e da tecnologia, né, da forma de produção daquele bem, quando ela é concentrada ou não em um único produtor, porque ele detém, seja por patente, seja por concentrar recursos suficientes para que sejam implantados. Então, é importante ter isso em mente. Passando para o próximo slide, vamos tratar dos atributos da essencialidade dos bens infraestruturais. A elevada dependência dos usuários e dos competidores, ou seja, daqueles agentes econômicos que dependem da infraestrutura para prestar seus serviços, mas que não são proprietários necessariamente da infraestrutura. Então, a elevada dependência dos usuários e dos competidores em relação aos proprietários das infraestruturas vai determinar a essencialidade dessa infraestrutura, de um bem que se diz infraestrutural. E como eu havia mencionado antes, essa essencialidade decorre não só da característica inata ou íncita dos bens infraestruturais, como também do próprio poder econômico, que é concentrado em mãos de corporações privadas e muitas vezes provedoras de serviços essenciais. A vulnerabilidade diz respeito ao atributo dos usuários, das pessoas que dependem em sua integralidade do funcionamento das infraestruturas para conseguir fruir de direitos que garantam a dignidade da pessoa. E a necessidade, ela vai se voltar mais aos agentes do mercado que dependem da infraestrutura para prover bens e serviços. E esses bens e serviços vão ser relevantes para efetivar direitos fundamentais. Para que a necessidade e a vulnerabilidade elas se neutralizem, ou seja, elas não produzam efeitos negativos, é necessário que o acesso aos bens infraestruturais se dê de forma livre, em caráter igualitário e condizente com os estados adequados de disponibilidade da infraestrutura. Ou seja, é possível compartilhar essa infraestrutura? Outros competidores podem ter acesso a essa infraestrutura sem que prejudique os fluxos econômicos de que dependem os proprietários da infraestrutura para manter o funcionamento dela e investirem na sua expansão, na sua manutenção, muitas vezes investirem também em requisitos impostos pelo regulador na qualidade do serviço, cumprimento de requisitos de funcionamento, etc. Então, a gente sempre tem que pensar em qual é a disponibilidade para esse acesso à infraestrutura. Também é importante dizer que a necessidade e a vulnerabilidade, elas vão remeter à noção de direitos assimétricos de uso da infraestrutura e também a uma finalidade estatal, né, ao estado de coisas acolhido, desejável pelo ordenamento jurídico.
Falando um pouco agora sobre a atuação do Estado em relação às infraestruturas, antes de falar da atuação do Estado, eu queria perguntar um passo anterior, por que a gente pode falar de uma infraestrutura privada, né? E não sempre de uma infraestrutura pública? Porque atualmente a maior parte dos investimentos que são destinados às infraestruturas é feita por agentes privados, muitas vezes impulsionados por programas estatais ou simplesmente pela livre iniciativa, e muitas vezes em parceria, em arranjos contratuais de financiamento pelo próprio Estado. Então, a atuação do Estado, ela ocorre atualmente, principalmente pela via dita indireta, que é uma via mais, aliás, a via regulatória, ou de fomento da atuação do mercado. Isso porque sempre... Opa, alguém... Caio, pode falar. Caio levantou a mão, não? Ok. Bom, continuando, eu acho que ele ergueu a mão, talvez sem querer, mas eu vou continuar a exposição. O porquê que a atuação do Estado ocorre, quer por vias indiretas ou diretas, muitas vezes o mercado ele não vai ter inteiro domínio do funcionamento dos elementos de produção e de consumo, e pode falhar no provimento eficiente da infraestrutura para a sociedade. A infraestrutura, por sua complexidade, né, por reunir a interação de inúmeros agentes econômicos e muitos recursos e custos de transação e arranjos contratuais, ela vai implicar um contexto muito complexo. Então, muitas vezes o mercado, né, um agente privado, não vai deter todas as informações necessárias, né? Todos os elementos de informação que são necessários para que se direcionem os fatores de produção em direção a uma finalidade. Então, por isso que ele pode falhar no provimento eficiente da infraestrutura para a sociedade. O Estado ele vai ocupar ainda hoje um locus de conciliação e coordenação de diferentes setores e agentes da sociedade e da economia, e reunir as informações e o conhecimento necessário para atender às demandas da sociedade. Então, por isso que não necessariamente os mercados serão melhores do que governo ou outros mecanismos de fora do mercado para implantar as infraestruturas. Fora isso, também o Estado ele sempre vai congregar algum projeto político, algum projeto de governo que vai perpassar, por vezes, pela implementação das infraestruturas, e aí ele também vai direcionar os agentes econômicos para essa finalidade política, por meio de políticas públicas, inclusive. Robson, pode falar. Em primeiro lugar, parabéns pela exposição, tá? Obrigada. Muito bem desenhado, didaticamente desenhado. Parabéns, professora, muito bom, muito obrigado. Eu queria perguntar, assim, a gente tem alguns serviços que incluem um aporte, né, de infraestrutura, como é o caso da saúde, em que o Estado não consegue estar em todos os lugares e, por isso, são feitas concessões para que este serviço, essa infraestrutura, seja explorado também pela iniciativa privada, porém com esse
com o mantimento, a manutenção do serviço regulatório. A gente tem isso também na infraestrutura da educação, que também tem concessão para a iniciativa privada, e muitas vezes é a iniciativa privada que acaba promovendo uma democratização e facilitando para os mais vulneráveis o acesso àquela infraestrutura. O mesmo acontece com a segurança, com o transporte, com recursos hídricos. Dentro do direito da infraestrutura, qual o viés, qual o fiel da balança nesse sentido de que o Estado ele tem a obrigação de fazer essa regulação sempre quando o assunto é infraestrutura, ou ele pode literalmente abrir mão da gestão, do controle ou da regulação em determinados momentos em algum aspecto da infraestrutura? Obrigada, Robson, pela sua questão, muito interessante. Realmente, o setor privado, ele tem uma função relevantíssima para a implantação de infraestruturas, né? Como eu disse antes, os investimentos atuais, a maior parte deles é feito pelo setor privado. Então, o Estado vai assumir mais essa função de cabeça, de mente, né? Enquanto o setor privado vão ser os braços do Estado, vão desempenhar o que é do interesse político, o que é do interesse estatal, de acordo com o direcionamento regulatório, que pode se dar por incentivos, por exemplo, incentivos tributários, incentivos de financiamento, muitas vezes por arranjos contratuais, né, nas parcerias público-privadas, e por outras vezes por mecanismos coercitivos, né, previsão de punição, caso os particulares não atuem de acordo com as condutas desejadas, né, que também variam, sempre permeadas por aspectos políticos. Eu falei um pouco agora da questão regulatória, né, o direcionamento da conduta dos particulares para fins públicos, ele permeia a pauta da regulação. Isso vai ser tratado mais propriamente, né, com mais vagar na próxima aula. Mas agora, sobre o fiel da balança, quando o Estado precisa regular, né, direcionar os agentes privados, quando ele não precisa, é a pergunta de $1 milhão, assim. Muito se discute a respeito disso. O fato é que antes o Estado ele atuava mais diretamente, né, prestando diretamente os serviços, o Estado mesmo implementando as infraestruturas, né, por meio de serviços públicos, por servidores públicos ou terceirizados, contratados pelo Estado, mas prestando diretamente, provendo diretamente toda a camada física por meio da qual são prestados os serviços. E na década de 90 aconteceu a privatização de setores, né, a ampla privatização dos setores estatais, como energia elétrica, telecomunicações, as rodovias, concessões rodoviárias, teve muito. O que é a privatização? Não é que o Estado vende o bem para os particulares e eles passam a deter, não. O Estado, ele continua titularizando os serviços, os setores prestados, né, telecomunicações, energia, continua sendo da titularidade do Estado, e o que ele transfere? A obrigação da prestação de determinada utilidade material, como, por exemplo, a construção de rodovias, a construção dos aeroportos, a construção, aliás, a instalação de torres de energia elétrica em determinada região do país, e isso para particulares, o que é realizado, como também a Lilian disse no começo, por meio de licitação, que é o processo de seleção do particular, do parceiro contratual particular mais vantajoso
para os interesses da administração pública. Então, ao passo que o Estado se retirou da prestação direta, ele continuou determinando os rumos, né, dos setores econômicos, de acordo com incentivos e punições, né, que são os mecanismos clássicos de direcionamento regulatório. Quando o Estado deve regular ou não? É uma pergunta bem difícil, né? Há muitas discussões a respeito, mas eu diria que o Estado ele deve tutelar, acima de tudo, com a regulação, regulando ou não, a realização de direitos fundamentais, né? O progresso da sociedade com a inclusão social, com a inclusão por meio dos serviços públicos prestados. Então, quando o mercado está sendo excludente, né, quando muita gente não consegue acessar a internet porque a internet está cara, ou quando o mercado não tem interesse em levar energia elétrica para determinada região, porque poucos vão aderir ou não vão pagar a conta, o Estado deve intervir para assegurar a dignidade dessas pessoas, para assegurar que os agentes privados implementem ou tenham incentivos para implementar essa infraestrutura. Então, com linhas de crédito ou fomentando mesmo até subsídios cruzados, né, que são outros conceitos que nós iríamos estudar nas próximas aulas. E também promovendo um ambiente competitivo quando o mercado já tiver levado, já tivesse instalado em alguma região ou para determinado segmento social que sejam prestados serviços com qualidade, com preços acessíveis. Então, a resposta ela é difícil, mas ela vai recair tanto numa posição mais liberal quanto numa posição mais interventiva, ela vai resvalar na realização dos direitos fundamentais, no projeto de sociedade que o Estado vai pressupor como ideal. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom, aproveitando o gancho dessa questão do Robson, o requisito da essencialidade geralmente vai atrair a atuação do Estado para promover os recursos infraestruturais que provêm esses serviços essenciais, porque geralmente eles são, mais uma vez, providos por infraestrutura, as infraestruturas tendem ao monopólio, o monopólio tende aos problemas diversos e numa sociedade desigual, sempre vai haver falhas de mercado e falhas também de regulação, então sempre vai haver espaço para atuação estatal. É isso que eu quis dizer com essa frase. Recursos cujas necessidades de uso se atrela à essencialidade para o funcionamento econômico e o atendimento de direitos condizentes com uma mínima dignidade social perfazem a vulnerabilidade dos seus usuários, né? Que é o que a gente já havia tratado da dependência dos usuários, né? Os usuários dependem dos serviços providos pelas infraestruturas para que realizem direitos fundamentais. Por isso, defende-se que quanto maior o interesse social e econômico em algum recurso, algum bem, tanto mais indispensável a atuação estatal, seja por meios diretos ou indiretos. Nesse sentido, também entendeu o Ronald Coase, que afirma que a regulação estatal será necessária quando o conflito por recursos abranger o maior número de indivíduos. Quanto maior a disputa sobre determinado bem ou serviço, mais interesses vão estar em jogo, e esses interesses eles podem pautar a atuação estatal, né? Seja de um modo conciliatório
ou com o predomínio de um desses interesses no conteúdo da regulação, mas é a regulação e a atuação estatal que vai encontrar o caminho da decisão, né, o caminho do meio, ou, enfim, do caminho predominante da força que predominar. Eu vou ler com vocês esse trecho citado. O fato de que as ações podem ter efeitos prejudiciais sobre outras pessoas demonstrou não ser obstáculo à introdução dos direitos de propriedade, mas foi possível chegar a esse resultado inequívoco porque os conflitos de interesse eram entre indivíduos. Quando um grande número de pessoas está envolvido, o argumento para a instituição dos direitos de propriedade é enfraquecido e os regulamentos gerais se tornam mais fortes. Aqui eu quero me referir à interferência da regulação nos direitos proprietários, para dizer para vocês que quando um proprietário de uma infraestrutura passa a mobilizar esses equipamentos para a prestação de um determinado serviço, ele não vai ter como tradicionalmente se poderia pensar, né, a respeito do direito de propriedade, ele não vai ter a livre disposição desse bem infraestrutural. Porque como ele afeta muitos indivíduos e afeta em um nível que vai determinar a vulnerabilidade desses indivíduos, né, sem a infraestrutura, esses indivíduos eles não vão conseguir realizar direitos fundamentais. Sem essa infraestrutura, esses indivíduos não vão conseguir prestar bens e serviços de relevância para a coletividade. Havendo essa dependência, havendo essa vulnerabilidade em relação à infraestrutura e ao funcionamento da infraestrutura, o proprietário dela, ele não vai ter livre disposição, ele não vai poder, ao seu alvitre, dizer, eu fecho aqui as portas e parei de mobilizar a minha infraestrutura, não vai mais funcionar, ele simplesmente não pode dizer que determinado agente econômico que depende da minha infraestrutura não vai mais poder se valer dela, não quero que ele acesse. Não, esse proprietário ele vai ter deveres atrelados ao interesse público. Ele vai ter o dever de fazer com que essa infraestrutura opere de maneira a não conflitar com o bom funcionamento do mercado e também com a realização de direitos fundamentais. Nesse conflito de direitos proprietários, a gente consegue pensar também no proprietário da infraestrutura, né? Por que ele vai instalar uma infraestrutura? Que incentivo ele vai ter para instalar esse bem infraestrutural se ele não vai poder contar com a livre disposição dela e realizar as expectativas lucrativas que ele detinha e que eram pressuposto para que ele, em primeiro lugar, concebesse o plano de instalação, de criação e de funcionamento dessa infraestrutura. Ele precisa ter garantido também por meio da regulação, e aqui é bem explicitado o papel conciliatório do Estado, por meio da regulação e outros mecanismos também. Ele vai ter que ter garantido que os retornos financeiros obtidos com a operação da infraestrutura no mercado sejam suficientes para que ele consiga manter a infraestrutura funcionando, para que ele consiga expandir a infraestrutura, se assim exigir a regulação ou o plano de investimento dele, porque as infraestruturas dependem do fluxo financeiro que passa por elas. O tempo todo as infraestruturas elas se renovam, elas dependem, inclusive, de um ciclo tecnológico que se sucede de uma forma muito rápida. Então, elas precisam se atualizar constantemente, né? Isso a gente consegue relacionar com o processo de destruição criadora do Schumpeter, que diz que quando alguma inovação tecnológica em um bem ou serviço relevante para a coletividade é criado, esse criador da tecnologia nova, ele detém o monopólio
da tecnologia e do bem ou serviço provido por ela por algum tempo, até que suceda uma nova tecnologia que aí vai substituir a primeira, e aí o novo detentor da nova tecnologia também exercerá um monopólio no mercado por um tempo, para que outro surja, e assim vai se completando os ciclos schumpeterianos da destruição criadora, que é bem evidente na prática das infraestruturas, muitas estruturas novas surgindo, padrões lógicos, padrões materiais, elas precisam se renovar, e isso acontece também com redução de custos, né, dos lucros, então é do interesse que aconteça essa renovação. E tudo isso demanda investimentos, né, demanda incentivos para que se invista em pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse sentido, existe também o interesse dos proprietários da infraestrutura em que ela seja lucrativa e promova o retorno dos investimentos realizados para instalação, para manutenção, expansão e renovação. E ao lado desse interesse proprietário, existe o interesse dos não proprietários, né, os usuários, os outros agentes econômicos. Então, todos esses interesses, eles vão resvalar uma hora ou outra numa agência reguladora em determinado conflito, e o Estado vai dar a última palavra, até mesmo no judiciário, para resolver conflitos que venham a surgir. Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu vou ler o comentário aqui da Patrícia. O mínimo existencial digital de uma pessoa, de um indivíduo, é o e-mail e o celular. Sem esses dois, infelizmente, a maioria das coisas que você poderia fazer na internet, você não consegue fazer. De fato, o e-mail e o celular, eles não são necessariamente infraestruturas, mas o serviço de internet, que é provido por cabos de fibra ótica ou por torres de transmissão do sinal 4G, ou os micro equipamentos de 5G instalados na cidade por aí, né, dividindo com os postes de eletricidade o espaço para que se instalem, isso é uma infraestrutura, e a internet é um serviço essencial provido pela infraestrutura. O e-mail e o celular são dispositivos ou usos que se pode fazer do serviço prestado. Nesse caso, entra o enquadramento de escala, né? Como assim? No início da sua exposição, falávamos de escala e escopo. Certo. Né? O de escala, independente, né, assim, do investimento que já foi feito em linhas de transmissão de energia elétrica e cabeamento e torres de transmissão de sinal de internet, o número de usuários, que hoje, né, é a maioria, como a Patrícia falou, é a Patrícia, né? Patrícia. É a Patrícia Marçom. Com mais ou menos usuários, o custo da infraestrutura instalada continua o mesmo, né? Ou, lógico, tem o custo de manutenção, mas o grande esforço já foi feito. Economia de escala. Exatamente. É isso mesmo, Robson, você aplicou o conceito perfeitamente. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque se ninguém tiver dúvida, eu acho que eu vou fazer um breve intervalo, que eu não gostaria de começar princípios e depois pausar. Então, vamos parar por 5, 10 minutos e a gente já retorna.
Pessoal, vamos retomar, então. Antes de continuar, eu vou só reforçar, por favor. Tudo bem. Para quem entrou depois, que confirme a presença na lista de chamada que consta no chat. É a primeira mensagem do chat, então, se vocês subirem na barra, vocês conseguem clicar e confirmar a presença. É importante que vocês confirmem para que seja emitido o certificado. Tá bom? Também tem uma dúvida do Jorge. O bem público do serviço de água e esgoto tem como objeto direitos humanos, porém alguns estados e municípios têm privatizado o sistema sem avaliar os investimentos necessários à população. No retorno, se pudermos avaliar essa questão, seria relevante. De fato, Jorge, muito obrigada por sua questão. É bem relevante mesmo, né? A gente sabe todo o contexto, né, aqui em São Paulo. Aqui, o que a gente chama de privatização varia um pouco, tá bom? Então, eu mencionei que nos anos 90 ocorreram as grandes concessões, né, que foi um movimento de uma grande privatização de serviços que antes eram prestados diretamente pelo Estado e passaram a ser prestados pelos particulares. No entanto, o Estado ele não se desfez da titularidade desses serviços, da titularidade desses bens públicos, que continuaram ostentando essa característica de bens e serviços públicos e, portanto, sujeitos a uma regulação bem pesada, né, do ponto de vista dos padrões de prestação, até do preço mesmo que pode ser cobrado, enfim, obrigações de universalização que foram impostas, né, ou seja, obrigações para expandir o serviço para áreas desatendidas ou precariamente atendidas. Então, ocorreu a privatização nos anos 90, e ela ocorreu principalmente por meio de concessões. Né? O que são concessões? São contratos públicos, a partir do qual o Estado delega para o particular a prestação de um serviço público, né? Um serviço, então, que continua de titularidade do Estado. E isso se chama privatização tão somente pelo fato de que entra aí um elemento privado, né? O agente privado que passa a exercer, né, a prestação material, né, o fornecimento do bem ou utilidade pública que antes o próprio Estado, né, por meio de servidores públicos, prestava ou fornecia. Isso a gente chama de privatização. Também, como tem acontecido recentemente, uma outra espécie de privatização, se dá por meio da venda de ações de empresas públicas, né, empresas estatais, cujo controle acionário, né, cuja maior parte das ações pertence ao Estado, e algumas ações são vendidas, né, para particulares, né, que eu acho que é o que você se refere aqui nesse movimento de privatização no setor de água e esgoto. Então, particulares passam a adquirir as ações de uma dada empresa estatal, embora o poder público, que é titular dessa empresa, né, continue detendo algumas prerrogativas acionárias, algumas prerrogativas para vetar determinadas decisões tomadas pelo Conselho de Administração, a possibilidade de maior ingerência na atuação dessa empresa, né, que embora seja uma empresa, continua sendo uma empresa estatal, né, assim, mais a atuação dela mais controlada, mais dirigida segundo as políticas públicas. Então, existe esse outro movimento de privatização.
o Estado ele continua, assim, tendo um protagonismo na atuação dessas pessoas jurídicas, que, embora não sejam autarquias, né, embora não tenham regime jurídico de direito público, mas se portem como um agente de mercado, elas se voltam prioritariamente não para realização de expectativas lucrativas, não para realização do lucro, mas sim para realizar o interesse público, né, efetivar direitos fundamentais como o acesso à água tratada, ao saneamento básico. Então, tem que ser feita a avaliação. Qual é o instrumento mais adequado para que o Estado realize esse direito fundamental a um saneamento, né, a água tratada, esgoto tratado? A empresa estatal, ela é um dos instrumentos, né? Contratos de concessão são outros instrumentos. A prestação direta pelo Estado, né, por meio de uma empresa estatal, que depois pode ter maior participação acionária de particulares, talvez por uma motivação arrecadatória, né, justamente para viabilizar investimentos, né, sob essa justificativa. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas é a justificativa que se apresenta, ter mais recursos, né, com a venda das ações da empresa estatal, ela consegue ter mais recursos para não distribuir entre seus acionistas, mas sim recursos para efetivar obras, prestar serviços, expandir, atualizar tecnologicamente, enfim, tudo isso no regime de produção econômica capitalista demanda recursos financeiros. Então, essa justificativa apresentada, angariar mais recursos para poder injetá-los na realização de direitos fundamentais. Então, cabe ao Estado, né, no seu exercício de discricionariedade, definir qual é o instrumento mais adequado para ele efetivar os direitos, né, exercer sua missão e o seu projeto político estabelecido, que sempre vai perpassar pelo interesse público. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, Jorge. Você gostaria de fazer alguma outra colocação? Alguém mais também gostaria de ter algum comentário a respeito? Comentário do Jorge. Um número relevante de ações deveria ser vendida prioritariamente aos usuários de forma pulverizada, para que não exista um monopólio particular. Já existia esse tipo de prática, inclusive, né, agora que você trouxe, existia essa prática ali antes dos anos 90, nas telecomunicações, né, para você ter uma linha telefônica, você tinha que ter uma ação da empresa. Então, já existiu, sim, essa prática, né, que inclusive pode ser adotada ou não pelo ente público, se ele tiver ali no seu projeto político, se ele entender conveniente e adequado para realizar o interesse público. Então, muito obrigada, Jorge, mais uma vez, por sua pergunta, muito interessante. A Ana Caroline perguntou se basta colocar o nome no chat. Não, é necessário que você clique no link da chamada, da lista de chamada, que a Marília gentilmente reenviou aqui no chat. Então, obrigada, Marília, também por ter reenviado. E eu notei que eu não me apresentei no começo da aula. Bom, meu nome é Ingrid Garbulho Mian, eu sou doutora em Direito Administrativo, eu sou advogada, atuo na área de infraestrutura e direito regulatório, e
sempre tenho muito contato com o tema que é hoje discussão da aula. Então, eu vou deixar depois para vocês o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato depois, tenha alguma dúvida, queira conversar sobre o direito da infraestrutura, eu fico à disposição. Mandei aqui o meu e-mail para vocês, e agora eu acho que a gente pode continuar, se ninguém tiver mais nenhuma questão. Vamos falar, então. Sou eu que estou com problema no áudio? Eu estou com problema no áudio? Não, o áudio está bom. Não, perfeito, então. Assistência da ESA, se eu tiver com problema no áudio, por favor, me avise, tá bom? Alexandre. Mas, enfim. Se não tiver problemas, vamos continuar falando dos princípios. Como a disciplina de direito da infraestrutura não é muito extensamente abordada, ela não tem muita difusão nos meios acadêmicos, tem alguma profusão para enunciar os princípios da disciplina, mas alguns deles são lugares comuns entre os autores e também podem ser depreendidos muito facilmente, né, da exposição principal, da exposição central do direito da infraestrutura. E o primeiro desses princípios, sobre o qual a gente já tratou, é o princípio da essencialidade, que vai, então, preconizar a atuação estatal, aliás, que vai, desculpem, eu confundi o princípio da essencialidade com a estatalidade. A essencialidade, ela diz sobre a necessidade e a vulnerabilidade dos usuários e dos competidores de um determinado segmento econômico, porque eles dependem da infraestrutura para ter acesso a serviços e bens fundamentais, ou dependem da infraestrutura enquanto bens de acesso para prover esses bens e serviços fundamentais aos usuários que deles são dependentes. Então, isso que vai caracterizar a disciplina da infraestrutura, a essencialidade dela, e o regulador vai ter que ter em vista, né, toda a disciplina, toda a regulamentação tem que ter em vista essa característica. O outro princípio é um dos mais importantes, é o da sustentabilidade. Porque, nada obstante, a gente tenha no meio econômico da infraestrutura a aplicação prioritária de regras de competição nos mercados, ou seja, se priorize mercados competitivos, existe aqui um objetivo maior que decorre da diversidade de interesses implicados nas infraestruturas, no funcionamento delas. E para o bom funcionamento delas é necessário que a gente consiga visualizar, perseguir o desenvolvimento sustentável das infraestruturas. Normalmente, a sustentabilidade, ela diz respeito ao equilíbrio entre usos consumativos e não consumativos de recursos naturais escassos, em consideração aos aspectos econômicos, sociais e ambientais que vão envolver esses usos. E a sustentabilidade no direito da infraestrutura se apresenta de maneira similar, né, de forma a indicar o equilíbrio entre os interesses diversos envolvidos, né, os interesses que eu havia mencionado para vocês. O equilíbrio dos interesses dos usuários, né, que são interesses que se identificam com a expansão, a universalização da infraestrutura e a qualidade do serviço prestado,
além de preços acessíveis para ter acesso a esses serviços, além do interesse dos demais operadores da infraestrutura, mas que não são proprietários da infraestrutura, né? São aqueles agentes econômicos que prestam seus serviços por meio dos bens infraestruturais, né? Ou seja, que se valem da característica de bem de acesso da infraestrutura. E entre esses interesses, a gente tem o interesse no livre acesso, em condições não discriminatórias e também não abusivas, né, sobretudo em relação ao preço cobrado. Então, quando o prestador de um serviço de conexão à internet, ele não detém os fios, as torres necessárias para que esse serviço se viabilize, ele pode se valer do compartilhamento por parte daquele proprietário, por parte daquele detentor que já desenvolveu essa camada física para a prestação do serviço e que tem disponível ali a capacidade de compartilhamento, ou seja, ele não se vale de toda a capacidade para prestar o próprio serviço e pode disponibilizar aos demais operadores. Então, esse operador que não detém uma infraestrutura, que não é proprietário da infraestrutura, ele pode, entre aspas, alugar a infraestrutura de um proprietário por meio oneroso, né? Ele vai pagar para compartilhar a infraestrutura e, então, exercer sua atividade econômica prestando o serviço. Então, ele depende da infraestrutura alheia para prestar um serviço próprio. E nessa transação, ele vai ter interesse em condições não abusivas que sejam impostas pelo operador, né? Assim, prazos de vigência do contrato, condições, cláusulas que vinculem em equilíbrio as partes, preços também que não sejam impeditivos desse compartilhamento, entre outras características. Além disso, né, na sustentabilidade, a gente também tem que considerar o interesse do próprio detentor ou do proprietário, né, da infraestrutura. E como eu havia dito para vocês, esse proprietário ele tem interesse no retorno dos investimentos, né, conforme suas expectativas de lucro. Então, para instalar a infraestrutura, para implementar ela, ele fez um investimento enorme, uma alavancagem inicial muito grande de recursos, da ordem, muitas vezes, de bilhões de reais. Então, ele precisa ter o retorno desses recursos para que ele não vá à falência, não vá à ruína econômica, né? Muitas vezes, essa amortização dos investimentos realizados acontecem durante um período muito longo de tempo, décadas às vezes, mas existe sempre um plano econômico que deve se realizar para que haja esse retorno financeiro. E, por fim, a gente tem o interesse do próprio Estado, né, que vai mobilizar as forças do mercado por instrumentos diversos, regulatórios, sancionatórios, concessuais, para que realize os objetivos que são atrelados às políticas públicas. E aí que essas políticas públicas vão se definir conforme os programas de governo próprios, enfim, de matizes ideológicas diversas e de acordo com momentos históricos diversos. Então, ainda sobre a sustentabilidade, nos contextos fáticos específicos, cabe ao regulador, né, ao Estado, modular esses interesses diversos de acordo com o interesse público, vai exercer uma posição conciliatória em favor da sustentabilidade, né? Todos os interesses, eles devem ser considerados. Talvez um desses interesses predomine, talvez, mas não significa que os demais serão desconsiderados. O Estado ele tem que proporcionar a economia sustentável dessa infraestrutura,
né, por seus diversos instrumentos de atuação direta ou indireta, ele tem que viabilizar a competição ou até mesmo refrear a competição, se for o caso, porque nem sempre a competição, como veremos na próxima aula, ela vai se identificar com a melhor condição do provimento de infraestrutura, ou seja, com o interesse público. Então, vai depender dessa análise do Estado, uma análise que vise a sustentabilidade da infraestrutura. O próximo princípio é o princípio da estatalidade, que se refere, então, à necessária atuação estatal nas infraestruturas, seja por meios diretos ou indiretos, como eu havia dito. E isso acontece por dois motivos. Pelo volume de recursos que é requerido. Calma, eu sei que o setor privado detém esses recursos, mas o volume dos recursos é um dos fatores que determina a intervenção do Estado. E o outro fator diz respeito à capacidade institucional para congregar informações e conciliar os interesses diversos dos agentes econômicos. Então, pelo volume de recursos requeridos, o setor da infraestrutura, ele é tipicamente marcado pela presença do setor público, seja fornecendo crédito, né, financiando projetos de infraestrutura privada, seja em empreendimentos de parceria público-privada, que são regidos pela Lei 11.079 de 2011, nos quais, dessas parcerias, a equação de riscos demanda o aporte de recursos financeiros do Estado, bem como o oferecimento de garantias a credores que são externos ao empreendimento, né? A gente tem arranjos contratuais que muitas vezes vão envolver mais de um credor. Então, o Estado pode atuar oferecendo garantias. Além disso, nessa atuação estatal pelo financiamento, a gente tem uma lei bem relevante, que é a Lei 13.334, de 2016, que instituiu o Programa de Parceria de Investimentos, que viabiliza a estabilidade das parcerias público-privadas em projetos que são originários de diferentes políticas públicas, que incluem, muitas vezes, a implantação de infraestruturas e viabilizam a interlocução, né, a parceria mais horizontal com os particulares e também a interlocução com setores de controle da administração pública e de defesa da competição por meio dessas parcerias. Como eu disse, também o outro fator que determina a presença massiva do Estado no setor de infraestrutura é a maior capacidade institucional para coordenar interesses e, mais do que coordenar, conciliar os interesses diversos dos agentes econômicos diferentes que estão envolvidos na cadeia de produção e de uso das infraestruturas. Essas análises, né, realizadas, né, principalmente as que envolvem infraestruturas que provêm serviço público, elas pressupõem a presença estatal na ordenação do mercado, né, ou seja, a atuação regulatória do Estado, ou a atuação do Estado como, aliás, diretamente na economia, porque é o Estado que vai dispor dos recursos para induzir os comportamentos da economia e da sociedade em torno de um plano de desenvolvimento. E, então, dessa forma, ele consegue coordenar fatores de produção e dirigir capitais em direção à realização desses projetos políticos para que se promova a inclusão social, a realização de direitos fundamentais.
Alguém tem alguma dúvida? Jorge, obrigada. O Estado, no contexto de confisco, tem usado serviços públicos de infraestrutura para confiscar valores, como no caso de cobrança de tarifa mínima de água em prédios onde só existe somente um hidrômetro. Fato esse que foi alterado recentemente pelo STJ. Porém, o Estado, no julgamento desses casos, é bem moroso e tendencioso. Sim, eu acho que você se refere à tarifa básica, né, que é cobrada em razão tão somente da ligação de uma unidade doméstica, de uma unidade residencial, à rede, a rede de água, a rede de energia, assim, existe realmente a cobrança dessa tarifa, que é contestada não só no setor de água, né, existe como no setor de telecomunicações, setor de energia. No setor de telecomunicações, esse julgamento aconteceu há bastante tempo, acho que chegou até o STF e, se eu não me engano, foi declarado constitucional a cobrança de tarifa básica. Então, realmente acontece essa cobrança. No contexto de confisco, o confisco ele é uma categoria usada para qualificar a abusividade na cobrança dos tributos. Tarifa não é considerada tributo, a gente não pode dizer que ela é confiscatória, né? A tarifa é um preço público, na verdade, né? Ela é cobrada em razão do que é utilizado, do que é efetivamente disponibilizado. No caso da tarifa básica, eles dizem que o que é disponibilizado é tão somente a ligação do usuário, né, da unidade residencial, à rede global, integral. Então, em razão disso, se justificaria a tarifa básica. Sim, de nada. Eu respondi o comentário. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então, vamos passar para o próximo princípio, o princípio da universalidade. Como a gente reforçou aqui várias vezes, as infraestruturas, em razão da condição de dependência, de necessidade, vulnerabilidade dos usuários e dos demais agentes econômicos em relação a elas, por meio delas se realizam direitos, né, se provém bens e serviços que são relevantes o bastante para que, sem eles, se desestruture uma parcela significativa da economia e da sociedade, né? Só pensar o que acontece quando o metrô para, ou quando alguns bairros ficam sem água ou sem energia elétrica. Isso causa um tumulto enorme, né? Assim, mais do que inconveniente, isso causa verdadeiros danos para a população. Então, pelos direitos fundamentais se realizarem por meio dessas infraestruturas, há interesse de que toda a população, todos os indivíduos tenham acesso a ela. E por isso a gente fala do princípio da universalidade. A regulação, a disciplina jurídica das infraestruturas deve visar a universalização dos serviços que por meio dela se proporcionam. Então, elas devem existir em alcance tal que todos desfrutem dos serviços essenciais por ela providos. Quando a gente fala de universalidade, né, pensando na definição por contraponto, a gente pensa também na exclusão, né? Então, as pessoas que não têm acesso aos serviços por justamente deficiências de infraestrutura, elas são excluídas em alguma medida das benesses civilizatórias que são providas. Imagina uma pessoa sem acesso à energia elétrica, sem acesso à internet. Essa exclusão, ela acontece por alguns motivos. Ela pode acontecer por
questões econômicas, né? O detentor da infraestrutura, ou o agente econômico que exerce a atividade de provimento de infraestruturas e serviços, ele não tem interesse em levar esse serviço, levar essa infraestrutura para determinada região geográfica, porque o número de usuários pagantes não seria o bastante para compensar, né, ou para alcançar os objetivos lucrativos desse agente econômico provedor da infraestrutura. Nesses casos em que essa falta de incentivo econômico para a atuação dos agentes privados, ela é real, defende-se a atuação direta do Estado, né, justamente por meio das empresas estatais, né, por meio da atuação direta do Estado. Já que as empresas estatais, embora, como eu havia dito, elas sejam conformadas, né, assumam a forma de pessoas jurídicas aptas à atuação no mercado, tal como pessoas jurídicas privadas, elas foram criadas e devem definir a sua atividade, o seu funcionamento em função do interesse público, ainda que deficitárias. Então, ainda que seja uma região que não vá prover expectativa lucrativa do agente econômico estatal, essa empresa, ela é um instrumento adequado para prover a infraestrutura e o serviço que em uma dada região é desassistido. O outro motivo pelo qual acontece a exclusão é também a falta, aliás, a falta de assistência educacional para que se valha de um serviço, não de todos, mas, por exemplo, serviços como a conexão à internet, que são essenciais, mas por exclusão educacional, exclusão de instrução, as pessoas dele não fazem uso. Existem diversos fatores que levam à exclusão, né, que impelem as pessoas para algum nível de marginalidade no qual elas não vão usar ou fruir de serviços públicos. Então, cabe ao Estado definir estratégias, definir políticas públicas aptas a promover a inclusão social, né, aptas a levar as infraestruturas para as populações e fazer com que elas possam fruir dos serviços prestados. É importante dizer, então, sedimentar que o acesso às infraestruturas proporciona externalidades positivas que, na dimensão de um projeto de universalização, são incalculáveis. Mas a gente sabe que as externalidades, né, os efeitos positivos, as vantagens que as infraestruturas geram, sobrepujam, né, excedem em ampla margem as desvantagens. Então, a compreensão dessas externalidades, ela é significativa para a definição da atuação regulatória quanto às obrigações que decorrem da propriedade dos bens infraestruturais em relação aos usuários dos serviços e aos demais competidores. Vocês lembram que eu comentei com vocês que, embora um detentor da infraestrutura seja dela proprietário, ele não vai dispor de todas as liberdades clássicas ou tradicionalmente associadas à propriedade, né? Ele não vai poder dela dispor livremente. Ele vai ter que ter em mente algumas obrigações de conduta, né? De como conduzir essa infraestrutura em favor da universalização dela. Como são providos serviços públicos,
ou mesmo serviços privados de grande relevância para a sociedade, né, por meio da infraestrutura, a universalização, né, ou seja, a expansão dessa infraestrutura em níveis suficientes para proporcionar o alcance dos serviços a toda a população, ela orienta a disciplina jurídica da infraestrutura, do direito da infraestrutura. E, por fim, só mencionando que existem inúmeros mecanismos estatais que são empregados para fins de universalização. E esses mecanismos vão ser estudados nas próximas aulas. O Jorge comentou, para concluir, sendo assim, não há que se cobrar dos outros usuários, uma vez que o consumo é cobrado pelo medidor. Sim, o consumo daquele bem, daquele serviço que é provido pela infraestrutura, ele é cobrado por um medidor, né, de acordo com o uso que o usuário faz. Mas a tarifa básica ela é cobrada a outro título, tão somente pela ligação da residência à rede de infraestrutura já existe a justificativa para a cobrança. Mais uma vez, não é que eu concorde com essa cobrança, mas a justificativa para a cobrança da tarifa básica é diferente da justificativa para a cobrança do uso que é feito. Então, é isso. Tudo bem, Jorge? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então eu vou passar para o próximo princípio, o princípio da neutralidade tecnológica. Obrigado, vou te mandar uma decisão sobre o tema. Eu agradeço, Jorge. Pode me mandar, por favor, vou ler com grande satisfação. Então, o princípio da neutralidade tecnológica. A respeito dele, é importante dizer que as infraestruturas, como já dito e repisado, elas demandam uma ponderação complexa entre variados fatores e interesses de agentes econômicos e circunstâncias econômicas, sociais, ambientais, enfim. Então, em razão disso, se exige mais do regulador, né, na disciplina das infraestruturas. Em razão disso, essa regulação é sempre posta à prova à medida que surgem problemas por ela não antecipados e com a perspectiva de uma evolução tecnológica constante, né? Lembrem-se que eu havia comentado sobre o ciclo tecnológico no setor de infraestrutura ser muito rápido. Em razão disso, o cenário para o regulador se torna verdadeiramente desafiador. Então, as normas que serão produto dessa regulação, elas têm que ser flexíveis o bastante para permitir uma adaptação a diferentes circunstâncias e modelos econômicos e tecnológicos. Mas essa flexibilidade gera um certo risco de ambiguidade, né? Porque essas normas podem ser flexíveis em excesso, com a consequente incerteza que essa flexibilidade ou essa generalidade muito grande no sentido do que é normatizado pode incutir aos seus destinatários. E, por outro lado, né, as normas inflexíveis, né, a busca pela certeza absoluta das normas pode acarretar prejuízo em relação às circunstâncias cambiantes, né, que variam muito, de fato, no mercado. Nesse sentido, o princípio da neutralidade, ele preconiza que não se deve impor uma solução que implique dependência tecnológica, ou seja,
uma fórmula normativa que vincule a implantação ou funcionamento da infraestrutura a alguma alternativa tecnológica. Mas sim é necessário que se proporcione, se forneça o serviço ou bem em uma perspectiva ampla de acesso de fornecedores de tecnologia, sem prejuízo, é claro, da existência de mercados muito específicos, né, assim, soluções tecnológicas muito específicas, voltadas a esse atendimento individualizado. Por isso, o princípio da neutralidade, ele se associa a uma máxima, o mesmo serviço, as mesmas regras, diz respeito ao jogo equilibrado no mercado. Ou seja, se determina que a tecnologia utilizada na implantação da infraestrutura seja mais conveniente, segundo cada realidade social, econômica ou geográfica demande. Por esse princípio da neutralidade tecnológica, a regulação ela não deve se aplicar de forma distinta em função de tecnologias diversas utilizadas para a prestação dos serviços, de modo a privilegiar uma tecnologia, uma solução tecnológica em detrimento da outra. Existem, sim, particularidades técnicas que são apropriadas para soluções tecnológicas que são desenvolvidas, e essas particularidades técnicas, muitas vezes, se transpõem para a regulação. E a regulação deve, sim, considerar essas particularidades na sua concepção, na sua aplicação, mas não devem existir distinções que não se fundamentem nessas técnicas ou nessas circunstâncias de fato que impliquem maior vantagem na adoção de uma tecnologia. Na dimensão normativa, a regulação ela deve se determinar principalmente pela natureza do serviço prestado, ou seja, deve se orientar pela funcionalidade oferecida pelo serviço, o que garante a aplicação das mesmas regras a todos os serviços que, na perspectiva dos consumidores, se prestam à satisfação das mesmas necessidades de consumo. Por fim, já na questão contratual, né, das contratações públicas, é importante dizer que a neutralidade tecnológica ela vai implicar o desenviesamento da opção. Ou seja, ela vai dizer que o Estado ele não deve arbitrariamente optar por determinada tecnologia ou solução tecnológica a determinado produto ou serviço. O Estado, então, ele não deve se imiscuir e pré-definir os parâmetros tecnológicos a serem aplicados pelo mercado. Aqui é importante fazer uma ressalva, né? O critério da igualdade e da vantajosidade, que são usados em procedimentos licitatórios da administração pública para a seleção da melhor proposta, entre os licitantes, esses critérios eles não violam a neutralidade tecnológica, desde que os parâmetros que são delimitados para a escolha do melhor produto ou do serviço, eles sejam justificados nas previsões do edital e fundamentados nas circunstâncias peculiares do serviço que vai ser provido, né, ou mesmo no interesse público. Então, na prática, a avaliação de uma exigência na licitação de produtos ou de serviços precisa ser realizada à luz do caso concreto, das circunstâncias particulares do caso, para se verificar se a preferência por uma dada tecnologia é arbitrária, injustificada e viola esses postulados que a gente falou a respeito e são decorrentes da neutralidade tecnológica.
Bom, princípio da progressividade. Esse princípio, bom, o conteúdo nuclear dele diz respeito ao fato de que as infraestruturas, elas demandam investimentos constantes para se atualizarem e se reconstruírem, tanto em razão das tecnologias que vão se atualizando conforme as necessidades sociais e econômicas se atualizam, como também em razão dos fluxos econômicos de que o detentor, né, dessas infraestruturas é dependente para realizar suas expectativas lucrativas e ter incentivos aos investimentos. Então, como as infraestruturas muitas vezes perpassam cronologicamente por gerações, né, são equipamentos, instalações que são construídas e duram por décadas, são necessários investimentos massivos para as instalações, né, desses equipamentos, e os custos para a instalação dos equipamentos, eles são muitas vezes, aliás, comumente chamados na literatura especializada como custos afundados ou custos irrecuperáveis. Em inglês, sunk costs. S-U-N-K-C-O-S-T-S, sunk costs. E por que são custos irrecuperáveis? Porque eles ocorrem um montante tão grande e se destinam a bens, né, instalações tão específicas para aquela infraestrutura, naquele lugar, naquela região geográfica, para o atendimento de tal e qual peculiaridade tecnológica, que eles somente podem ser empregados para aquele empreendimento. Eles não podem ser destinados a consecução de outras atividades ou instalações em outros lugares. Por isso que são custos irrecuperáveis. Então, existem investimentos massivos para esses custos e também os custos durante o ciclo de vida, né, da infraestrutura, para atualização, para manutenção, muitas vezes conserto, reparação, enfim. Todos esses custos, eles têm que ser considerados nas contratações públicas. Então, os investimentos, eles são resultantes de dois fatores principais nas infraestruturas: o desgaste em decorrência do uso, né, ao longo do tempo, né, o ciclo de vida da infraestrutura. Lembrando que ciclo de vida é uma expressão já empregada na nova lei de licitações, a lei 14.133, que fala do ciclo de vida do produto, do bem licitado. E lembrando também que o compartilhamento das redes, né, o compartilhamento da infraestrutura para aqueles operadores que não são proprietários da infraestrutura intensifica ainda mais o desgaste, né, o processo de desgaste, e assim como a expansão e a universalização também implicam custos. E, além disso, outro fator que vai importar em investimentos se refere à incorporação de inovações tecnológicas. E essa incorporação de inovações tecnológicas decorre do próprio princípio constitucional da inovação no mercado. E, além disso, da própria característica, um próprio atributo das infraestruturas que tem um ciclo de inovação acelerado. Então, a progressividade se identifica com o avanço tecnológico, o avanço espacial das infraestruturas, né, em decorrência do incremento dos investimentos que vão fazer com que elas progridam, né. A disciplina das infraestruturas deve se voltar à progressividade das mesmas, né, a melhoria dessas infraestruturas, a ampliação dos investimentos para ampliar o acesso e a realização dos direitos fundamentais.
Antigamente, isso era chamado investimento a fundo perdido, né, o sunk costs. Também já li obras que usam essa expressão para se referir aos custos irrecuperáveis. Varia um pouco a tradução, mas o significado é o mesmo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Jorge, por ter mandado o link do STJ. Alguém tem mais alguma dúvida, mais algum comentário? Bom, se não, eu vou passar então para o próximo princípio, o princípio da setorialidade ou especialidade, né, conforme alguns autores se referem. O princípio da setorialidade ou especialidade, ele já era comumente elencado quando os autores tratavam da regulação administrativa dos diferentes setores econômicos. Por quê? Porque essa regulação ela vai depender de elementos técnicos e fórmulas de funcionamento muito próprias de cada setor. Por isso que a setorialidade ou a especialidade da regulação, ela se estende às infraestruturas, que são pertencentes a campos técnicos diversos. Dizendo de outro modo, as particularidades de cada setor, né, o setor de energia elétrica, o setor de telecomunicações, setor de portos, de aeroportos, eles vão consubstanciar regras específicas para cada atividade, de forma a configurar micro-ordenamentos particulares ou peculiares, que são inseridos, por sua vez, num regime geral das infraestruturas. Essa especialidade, ela pode ser depreendida, concluída da enorme produção regulatória infralegal por agências reguladoras, autarquias e outros órgãos e entidades públicas que disciplinam questões específicas de cada setor. A setorialidade no tratamento jurídico da infraestrutura, ela se apresenta como uma estratégia do Estado para imprimir maior eficiência na regulação, na resposta do Estado às necessidades econômicas e sociais de cada setor, no sentido de prover as suas ações, as ações públicas, de uma maior responsividade às demandas econômicas específicas de um segmento econômico e tecnológico, cujos atributos, né, desse segmento econômico e tecnológico se agremiam num todo característico, de modo a conformar um setor. Então, como decorrência dessa lógica de setorialização, a gente tem aí a agencificação, que expressa a setorialidade no campo regulatório e institucional. Então, como eu disse antes, a liberalização, né, a privatização de alguns setores econômicos que antes eram sujeitos ao monopólio do Estado, acarretou como uma consequência a necessidade de atuação estatal de maneira a conformar a atuação dos agentes econômicos ao interesse público. Então, por isso que a atuação regulatória se diz indireta. Ou seja, se o Estado não executa os serviços públicos por seus próprios meios, mas sim delega esses serviços para os particulares, né, para que eles executem os serviços públicos, o Estado vai normatizar e fiscalizar a atividade para que se alcancem os interesses públicos, que, por sua vez, são definidos em políticas públicas. Então, a criação das agências reguladoras especializadas
reflete essa setorialidade que se refere aqui, com a estruturação das agências reguladoras estatais, que são especializadas em setores econômicos, e que são autarquias de regime especial com maior estabilidade dos seus dirigentes. Vou me atentar ao horário aqui, né? Mas a gente já está acabando. Falando aqui dos institutos afins à disciplina da infraestrutura, mas que não se identificam com a infraestrutura. São institutos que sempre vão circundar ali o discurso, né, a discussão a respeito. O primeiro deles, o serviço público, que aqui, como referido no slide, ele vai compreender as atividades de caráter prestacional, que são oferecidas na condição de dever estatal para a realização de direitos fundamentais. Para o Celso Antônio Bandeira de Mello, né, grande doutrinador no direito administrativo, o Estado ele oferta ao administrado, né, ao cidadão, utilidades ou comodidades, e essa prestação é realizada diretamente pelo Estado, né, ou mediante concessão ou permissão, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Pode existir a prestação de serviço público com a mobilização das infraestruturas, né, ou seja, a infraestrutura como meio para a realização final de um serviço público, né, exemplo das rodovias, né, o serviço público de transporte, os hospitais públicos, serviço de saúde, né. Mas é importante salientar que essa relação entre serviço público e infraestrutura, ela não é necessária, mas ela pode existir uma intersecção entre serviço público e infraestrutura, no sentido de que, por meio de infraestrutura, são prestados serviços públicos, mas nem de toda a infraestrutura vai decorrer um serviço público. Como, por exemplo, serviços que são relevantes para a coletividade, mas não são considerados serviços públicos, não são de titularidade do Estado. Por exemplo, o serviço de conexão à internet, que é um serviço privado, que é liberado ao particular mediante autorização, né, mediante, então, esse ato liberatório do Estado, mas que não é precedido de uma licitação, e que depende de uma infraestrutura para ser provido. Outro instituto afim, os bens públicos. Os bens públicos, então, são aqueles que são de titularidade das pessoas jurídicas de direito público, né? União, estados, Distrito Federal ou municípios, além das autarquias e fundações de direito público. Uma infraestrutura, ela pode ser ou não um bem público. Inclusive, alguns autores vão identificar infraestruturas que coincidem com bens públicos como a infraestrutura social. Então, ruas, equipamentos urbanos no geral, hospitais públicos seriam considerados infraestruturas sociais. Mas não necessariamente, nem toda a infraestrutura vai ser uma infraestrutura social, porque nem toda a infraestrutura vai corresponder a um bem público, ou seja, um bem titularizado por uma pessoa jurídica de direito público. Então, mais uma vez, a gente pode exemplificar as infraestruturas que não são bens públicos com aquelas que provêm serviços autorizados, como o serviço ferroviário autorizado, né? Tem uma parte do serviço ferroviário que é concedido e outra parte é autorizada.
aterros sanitários privados, serviços de telecomunicação que são autorizados também. Aqui a gente tem uma assimetria regulatória nas telecomunicações, com serviços prestados mediante concessão e serviços de telecomunicação autorizados, né? Então, existem prestadores e bens privados que são infraestrutura, funcionam como infraestrutura, e que não são bens públicos, são bens privados. Por fim, outro instituto que circunda a discussão sobre a infraestrutura são as políticas públicas. Aqui eu gostaria de ler essa definição da Maria Paula Dallari-Bucci, que é uma definição bem clássica de política pública. Políticas públicas são arranjos institucionais complexos, expressos em estratégias ou programas de ação governamental, que resultam de processos juridicamente regulados, visando adequar meios e fins. Então, as políticas públicas, elas vão reunir regras gerais de alguns programas que se voltam a finalidades específicas e vão configurar o ambiente institucional e também definir, essas regras vão definir instrumentos para realizar esses fins, ou seja, os meios, e assim se configuram como arranjos jurídicos institucionais, e também vai congregar alguns elementos políticos, né, que são mecanismos de legitimidade, de participação popular, ou de controle social dos resultados da política. Muitas vezes, a finalidade de uma política pública, ela pode se voltar à implantação de uma infraestrutura, mas nem sempre. Então, mais uma vez, não existe uma relação de necessidade ou de identidade entre política pública e infraestrutura. Muito embora as grandes infraestruturas, né, vão depender de políticas públicas muito bem articuladas e muito bem desenhadas para que sejam bem-sucedidas, né? Então, embora não exista uma coincidência entre política pública e infraestrutura, existe aí uma intersecção bastante evidente. Por fim, coloquei aqui um glossário com alguns termos muito específicos que vocês vão encontrar em textos sobre direito da infraestrutura, no geral. E aqui eu vou deixar de lição de casa para vocês lerem cada um deles, porque, mais uma vez, como uma disciplina própria, ela vai envolver terminologias próprias, né, um discurso específico, e esses são alguns dos termos com os quais vocês vão se deparar bastante ao ler esse material de direito da infraestrutura. Então, alguém tem alguma dúvida? Bom, se não, eu vou liberá-los. Por favor, quem não clicou no link da chamada da aula, o link consta aqui no chat, vou reenviar aqui para quem não recebeu, não se atentou a isso. Vocês precisam confirmar a presença na aula por meio desse link para receber o certificado ao final. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então eu agradeço a presença de todos aqui e nos vemos amanhã com o tema da regulação da infraestrutura. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.